Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre prevenção à crise, recuperação judicial. E para conversar conosco, nós convidamos o Fábio Astrauskas. Ele é CEO da Zigen, uma empresa especializada em recuperação judicial, e também professor desta área no INSPER. No início da entrevista, o Fábio começa explicando para nós que existem alguns modelos de reestruturação de empresas que podem ser utilizados antes ainda da recuperação judicial, que, aliás, é previsto em lei. Acompanhe a entrevista. Fábio, as empresas, quando procuram a sua empresa para uma recuperação, é sinal de que a situação delas já é crítica? Elas não deveriam ter começado antes a pensar nesse trabalho? Primeiro, as duas respostas são sim. Elas, quando nos procuram, regra geral, já estão num estágio avançado de crise. Quando a gente mapeia os sinais de crise, a gente deve considerar que elas já estão na fase que a gente considera aguda, né? Tem a fase precoce, a intermediária e a aguda. Regra geral, as empresas já chegam para nós nessa fase aguda. E a segunda resposta também é sim. Elas deveriam ter nos procurado quando os estágios, os sinais de crise ainda estavam no estágio precoce, onde as ações, as possibilidades, as alternativas de reestruturação são muito maiores e muito menos invasivas, né, no processo de reestruturação da empresa. Por que não se procura na hora certa? Porque não se tem um termômetro para medir a chegada da crise? Na verdade, a crise bate a maior parte das vezes, exceto casos muito pontuais, como de um caso fortuito de um terremoto, um tsunami, ou uma máquina muito essencial que quebre na empresa, a crise ela chega aos poucos dentro da empresa. Ela dá sinais que vão evoluindo ao longo do tempo. Esses sinais eles têm três características, basicamente. Gerenciais, voltado para as decisões econômico-financeiras dos gestores, das pessoas que estão envolvidas no processo de decisão da empresa, que são os primeiros sinais gerenciais. O segundo grupo de sinais são sinais de caráter operacional. São caracteres que nós vamos encontrar olhando a atividade fim da empresa, produção e venda. E o terceiro grupo de sinais, esses são os que, regra geral, os empresários acabam olhando e concentrando a sua atenção. E eles são reflexos dos dois anteriores, são sinais financeiros. Então são aqueles que vão demonstrar que ao longo do tempo a empresa perde linha de crédito, começa a trabalhar em níveis de rentabilidade financeira menor, passa a ter algum atraso de pagamento, pagamentos em cartório, e só aí o empresário se dá conta ou acredita que está em crise, quando ele vê o reflexo do problema na área financeira. Se ele tivesse tentado observar os problemas nos seus caráteres, nos seus sinais gerenciais e operacionais, talvez ele procurasse ajuda antes. Mas ele evita ou resiste a encontrar esses sinais de caráter gerencial, até porque boa parte dos empresários e das empresas vem de origem familiar, cujos donos, os executivos, são os próprios, né, são os proprietários da empresa. O capital, né, o dono, se confunde com o empresário, empreendedor e empresário se confundem na mesma pessoa e, portanto, ele resiste em acreditar que ele está errando, né? Então, esse caráter gerencial ele é pouco olhado porque há aquele ego do empresário de achar que está fazendo certo, né? O segundo caráter, que é o operacional, ele, regra geral, está voltado assim: eu estou vendendo mal, mas o mês que vem vai melhorar, né? Eu estou produzindo mal, mas eu vou corrigir, eu vou comprar uma máquina e vai melhorar. Então ele acaba também achando que isso é passageiro e que deve ser modificado rapidamente. E não tem atenção a esses sinais, e o reflexo disso na área financeira é que acaba fazendo com que o empresário busque ajuda. Pegando a questão gerencial, então, claro, a qual você se referiu agora há pouco. Qual é o mecanismo que eu posso utilizar dentro da minha empresa para eu não ser vítima do meu ego, para não ser vítima deste processo no qual eu não consigo enxergar os meus erros? A sua pergunta é importante, e uma das principais respostas para isso é separar o dono da empresa do executivo da empresa, né? Isso, regra geral, não acontece, principalmente nas empresas de médio porte. Quando a gente fala de grandes empresas, isso já é comum, isso acontece. Não raras vezes, é por isso que essas empresas são melhor preparadas para enfrentar a crise e enfrentam a crise antes de ela estar bastante já espalhada pela empresa. Se a empresa tem um caráter familiar, onde o proprietário é a mesma pessoa que é o executivo principal da empresa, a gente vai ter um problema. Isso é um sinal de crise. Então esse é um principal sinal de crise gerencial. É uma atividade ou uma gestão tipicamente familiar.
Se a gente consegue separar o ambiente familiar do ambiente profissional e entender que nem sempre o seu filho, né, o seu sobrinho, o seu primo, o seu irmão tem habilidade para exercer aquela atividade que ele está lá para fazer, que não é genético, né? A competência gerencial não é genética, mas é adquirida através de experiência, de estudo, o sinal de crise ele vai ser enxergado claramente e a gente vai poder tratar isso, né? Através de profissionalização da empresa, através de treinamento, de capacitação dos executivos. Essas questões todas que nós estamos falando aqui, elas ocorrem independentemente do tamanho da empresa? Sim, elas ocorrem independentemente do tamanho da empresa. Há empresas de grande porte que têm uma estrutura familiar, né? Há poucas agora, né? Cada vez menos, porque o Brasil é um país jovem do ponto de vista empresarial, né? Vamos entender que a empresa mais antiga do Brasil é o Banco do Brasil, né? É da época de Dom Pedro, né? Se você compara isso com o ambiente europeu, com o ambiente americano, nós vamos ver que essas empresas têm muito mais tempo de vida, portanto já passaram por muito mais gerações e acabou pulverizando tanto isso que elas se transformaram em empresas onde há donos, em as empresas, a concentração de riqueza e de donos de empresas é normal no mundo todo, porém os executivos não fazem parte da família, são profissionais contratados pelos acionistas e que têm que dar resultado, né, e que portanto vão estar enxergando o ambiente de crise de uma maneira muito mais veloz do que aquele que é o proprietário que cria e que resiste a achar que está errado. Formação de conselhos dentro de empresas já de um porte maior pode ajudar nesse processo? Sem dúvida. E é uma tendência forte hoje, né, de ser criado esse movimento de formação de conselhos e, inclusive, incluir membros tanto da empresa, da família, quanto externos, né, executivos, profissionais, é um movimento bastante forte, né, e crescente no Brasil. Nós falamos aí de problemas gerenciais, problemas operacionais e financeiros. Em determinado momento você disse o seguinte, né, se não me engano, na área financeira, o que costuma acontecer muitas vezes, o resultado não foi alcançado esse mês, mas a gente tem certeza que no mês que vem vai dar, no mês que vem não deu, mas no próximo nós vamos resolver esse problema. Há uma diferença entre ser insistente e resiliente? Na verdade, a resiliência é uma característica importante para o empresário, mas ela não pode ser confundida com uma insistência no erro, né? Então, a resiliência é importante, a insistência já é um defeito, né? Como saber quando você está sendo resiliente ou insistente? Os resultados mostram isso. Uma das coisas que a gente percebe também em empresas que entram em crise é que há uma defasagem muito grande na observação, na medição desses resultados. Então é comum empresas candidatas à crise, são empresas que não têm a sua contabilidade e suas medições gerenciais atualizadas. São empresas, isso não é incomum. É empresas que fecham o seu balanço uma vez por mês para efeito fiscal, por obrigação, para poder entregar um imposto de renda à pessoa jurídica ou para fazer frente a uma exigência legal, mas que não estão acostumadas a mensalmente, no terceiro, no quinto dia útil, analisar os resultados do mês anterior. Quando o fazem no final do mês posterior, ou 2, 3 meses depois, ou a cada trimestre, e aí essa análise nada mais é do que uma autópsia, né? E não como algo que pode ser usado como medidas preventivas para resolver o problema. Me chama atenção isso que você está dizendo, porque você está demonstrando uma fragilidade dentro de empresas. Aparentemente isso é algo que é o beabá da gestão. Sim. No entanto, você está dizendo que, apesar de ser o beabá da gestão, muitas empresas não levam isso em consideração. Você acabou de citar um outro ponto importante e bastante sinalizador de crise. Empresas que não respeitam o beabá, que não fazem o básico, que querem fazer algo muito além, mas deixam de fazer o básico. O que é básico? O básico é entregar a contabilidade, por exemplo, no quarto, quinto dia do mês subsequente. Isso é básico. Todas as empresas deveriam ter a sua contabilidade fechada, os seus relatórios financeiros e econômicos prontos. Básico é você ter o programa de planejamento, controle de produção em dia, alinhado com a sua carteira de pedidos, a produção e a capacidade produtiva. Muitas vezes isso não acontece. A empresa ela passa a fazer a produção de acordo com a entrega do pedido que vai chegando, de acordo com uma prioridade que é imposta não pela produção, mas pela demanda do comercial ou pela necessidade de fazer caixa, de emitir uma duplicata, de faturar no dia, porque a empresa está precisando de caixa para tocar o seu dia a dia.
E aí ela passa por cima do PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, ela passa por cima das suas regras melhores de produtividade, ou seja, ela passa a produção picada em vez de fazer em lotes econômicos, porque tem que atender a produção, porque tem que entregar a mercadoria, por conta de uma necessidade financeira de gerar caixa para a empresa. Tudo isso, né, é o beabá, mas a empresa deixou de lado esse beabá. Ela está preocupada com assuntos às vezes bem mais complexos, mas não conseguiu resolver o básico, né? Tem que fazer uma contabilidade, por exemplo. Né? E permita trazer aqui para o programa a participação dos nossos ouvintes. Um comentário apenas, ou uma constatação do Ailton Medeiros Vasconcelos. Ele disse que ele é fascinado em gestão, e se ele é fascinado em gestão, tenho certeza que ele deve estar gostando dessa nossa conversa aqui. Tenho certeza que ele está gostando dessa nossa conversa aqui no Mundo Corporativo. Já o Gerson Vernieri, na sua pergunta, traz aqui um sistema de gestão, de administração, que ele gostaria que você comentasse. Ele pergunta: as metodologias de gestão de projetos como Lean Six Sigma podem ajudar a superação de crises? Gilberto, as medidas de Lean Six Sigma, elas são importantes no processo produtivo, principalmente, bastante eficazes nos momentos iniciais de crise, quando a gente chama as crises no seu sinal precoce do ponto de vista operacional. Lembra que eu falei que há 3 tipos de sinais, né? Sinais gerenciais, operacionais e financeiros, que são reflexos, e há 3 estágios: estágio precoce, intermediário e o agudo. Medidas como essa que você citou, ou métodos, né, metodologias como essa que você citou, Gilberto, elas são bastante eficazes no sinal operacional e nos estágios precoce e às vezes intermediário. Eles serão menos eficazes no sinal agudo, quando a empresa já enfrenta grandes problemas, porque ela terá, apesar da implementação do Six Sigma, ela terá dificuldades para fazer a compra da matéria-prima, fazer o Lean Manufacturing da maneira adequada, porque não tem caixa para poder manter o programa de Lean Manufacturing ativo. O Six Sigma era uma metodologia que foi criada pela Motorola lá na década de 80. Pelos japoneses, né? Pelos japoneses lá na década de 80. Ela veio, na verdade, ela nasceu até anteriormente, né, com outras nomenclaturas, e ela foi evoluindo para o Six Sigma, né? Tá. Só que eu fico pensando o seguinte... Era o 5S, virou Six Sigma e foi incorporando metodologias, né? Na verdade... Você falou agora há pouco aqui da dificuldade, muitas vezes, do empresário fazer o seu beabá, fazer a conta do dia. Quer dizer, o que está entrando, o que está saindo, se o preço que está sendo cobrado é o preço realmente que deve ser cobrado, se está coerente com os custos, etc. Eu imagino querer implantar uma metodologia que exige até um conhecimento maior. Isso se torna, então, mais raro ainda. Apesar de ser mais raro, isso não deveria ser encarado como algo supérfluo, né? Na verdade, implementar metodologias como essa que o Gilberto citou, como outras de administração e de operação, seja na área operacional, seja na área financeira, seja na área de gestão, elas são importantes e devem ser implementadas o quanto antes. Não é à toa que grandes empresas constantemente têm consultorias à sua disposição dentro da empresa, trabalhando e às vezes em várias áreas diferentes. É um erro achar que a consultoria é algo supérfluo para uma empresa. Ela será algo supérfluo se a consultoria contratada for contratada para um momento errado, um momento não adequado, como esse exemplo que a gente citou. Contratar alguém para fazer Lean Manufacturing ou implementar um modelo Six Sigma dentro da empresa, num momento de crise aguda, pode não dar certo, pode não ser tão eficaz. Bom, deixa eu pegar aqui alguns outros sinais para os quais os empresários deveriam estar atentos para identificar se há uma crise ali na esquina. Claro. Vocês fazem trabalhos e levam em consideração, por exemplo, o corpo de funcionários. Se há alta rotatividade de funcionários ou se é um quadro que está estabilizado há muito tempo. Existe um ponto ideal nessa questão? Os exageros é que devem ser evitados? Mais uma vez, aí os exageros devem ser evitados. Quando a gente, do ponto de vista qualitativo, né, entrar numa empresa e encontrar a esmagadora maioria do quadro de funcionários com muito pouco tempo de casa, é um provável sinal de crise ou de uma empresa que vai entrar em crise. O contrário também é um problema, ou seja, encontrar funcionários muito antigos nas principais posições da empresa, sem uma rotatividade de cultura desses funcionários, de absorção de conhecimento, funcionários que estão ali há 15, 20 anos, e que não vão trazer
novas ferramentas de administração para a empresa, não vão trazer uma visão de mercado para a empresa. Os dois extremos são ruins. O primeiro, a alta rotatividade, porque impede que a empresa atinja o seu nível de produtividade melhor, porque é uma curva de aprendizado, em regra geral, do funcionário para que ele atinja a maior produtividade. Então a empresa vai, ao rodar muitos funcionários, estará trabalhando sempre aquém da sua produtividade ideal. Isso é ruim. E o outro lado também é ruim, porque funcionários muito antigos, né, nas posições chaves, e só funcionários muito antigos nas posições chaves, indica que essa empresa não está absorvendo mecanismos, controles, modelos de fora para poder melhorar a sua competitividade e a sua administração dentro da empresa. Então não são mesmo, sinais ruins. Mas esses funcionários que estão há mais tempo, aí eu vou dar um de advogado Claro. dos funcionários longevos. Estão lá 20, 30 anos numa empresa, ele não pode estar se renovando todo esse tempo, trazendo novidades, etc. Ele pode, mas regra, e pode e deve, né? E boa parte deles fazem isso, né? Então vão buscar cursos de curta, média, longa duração, vão buscar MBA, vão buscar cursos de especialização. Isso não é suficiente, né? A vivência de outras empresas, trazer para dentro outras experiências, isso é muito relevante. Então, de tempos em tempos, você trazer alguém de fora e colocar essa pessoa para trabalhar, seja ela como funcionária, seja ela com uma consultoria, é importante para que você possa enxergar metodologias do ponto de vista presencial mesmo, de quem viveu isso, experimento dentro da empresa, né? Não só a teoria, né, que a gente vai buscar nesses cursos. Né? Perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Mari de Miranda Coutinho pergunta o seguinte: se existe mais acomodação por parte de empresários brasileiros? Mari, acomodação, eu não sei se a palavra que eu usaria é acomodação, mas eu diria que há uma resistência muito grande do empresário brasileiro em buscar ajuda. E essa resistência, ela ocorre boa parte das vezes por medo, né, de que o processo, né, de reestruturação acabe fazendo com que a empresa, com que ele reconheça ou que o mercado verifique e consolide que essa empresa tem crise e que, portanto, esse empresário fracassou. Né? Há um ego muito grande envolvido nisso. Então eu não chamaria de acomodação, mas até de um ego. O empresário resiste em buscar ajuda porque resiste em acreditar ou em perceber que ele fracassou em um determinado modelo de gestão que ele estava implementando na empresa. E aí ele volta a fracassar porque ele não busca ajuda. Porque ele não busca ajuda. Né? Você erra duas vezes nesse processo. Erra duas vezes. O Ailton, que agora há pouco disse que adora a gestão, pode ser falta de cultura, educação corporativa também? Já visto que empreender nasce através de dois sinais, necessidade e oportunidade? A cultura, acho que vai um pouco na linha do que a gente conversou agora há pouco. Né? O Brasil ainda é um país, do ponto de vista empresarial, relativamente jovem. Né? Como a gente disse, as empresas, é muito raro encontrar empresas com mais de 100 anos de existência no Brasil. Raríssimo. Né? Isso não é tão raro, embora também não seja comum, mas não tão raro nos países europeus e nos países americanos. Essas empresas passando de primeira para segunda, para terceira geração, aliás, é um dado interessante, né? Na terceira geração, apenas 5% das empresas chegam à terceira geração. Né? Isso significa o quê? Que o modelo de gestão passado de pai para filho, né, de geração para geração, ele não é um modelo que vai atingir um sucesso na maior parte das vezes. Ele vai ter 95% de fracasso. Se essa empresa se profissionalizar de primeira para segunda geração, de segunda para terceira geração ao longo desse período, é muito provável que esse índice suba, porque haverá uma divisão entre a propriedade e a execução da empresa, né? Quem é o executivo e quem é o dono da empresa. Você agora há pouco falou aí sobre os sinais que nós podemos identificar olhando o corpo de funcionários, de acordo com o tempo que esse corpo de funcionários está lá dentro ou não. E a Rosane Luz diz aqui o seguinte: gostaria de ouvir sobre a importância de um departamento de recursos humanos estratégico dentro desse contexto de gestão. A parte de recursos humanos, né, que agora a gente até mais recentemente, né, ou nem tão recentemente, né, nem chama mais de recursos humanos, né, chama de desenvolvimento humano, ou gestão de pessoas, né, é muito importante porque é uma atividade que a gente tem que entender que cada vez mais as empresas elas se diferenciam pelas pessoas que trabalham nela. Né? Os métodos de produção são parecidos, as tecnologias hoje são alcançáveis por quase todo mundo,
por todas as empresas, há pouca diferença, exceto nas empresas de ponta de tecnologia, empresas do setor industrial têm acesso às mesmas máquinas, têm acesso à mesma tecnologia. O que faz diferença é o modelo de gestão das pessoas. Então, um departamento de gestão de pessoas, uma área de gestão de pessoas, que identifique claramente essas carências de profissionais de baixa rotatividade, com necessidade de aprendizado específico ou de capacitação específica. E, por outro lado, de profissionais com baixa produtividade, que precisam mais rapidamente melhorar a sua produtividade e serem retidos para que não perca, né, o treinamento dessas pessoas e perca esse investimento em pessoas, é fundamental em qualquer modelo de empresa. Pouco usual numa situação de crise aguda, né? Vamos entender assim, isso funciona bem também naquelas nossos 2 estágios. Aí nós estamos falando do modelo gerencial, esse que está sendo citado pela Mari, são sinais gerenciais e focados nos estágios precoce e intermediário. No estágio agudo, infelizmente, é um estágio onde todas as ações, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de Lean Manufacturing, como foi citado pelo Gilberto, ou qualquer outro modelo, são modelos pouco eficazes para a resolução de crise. Neste caso, nesta camada já de crise aguda, os modelos têm que ser voltados unicamente para formação de caixa, para preservação de caixa, ou seja, começar do fim para o começo, da atividade de reflexo, que é a financeira, para a gerencial e operacional. Crise criada, crise construída dentro da empresa, chegam vocês lá para tentar resolver o problema. Começa por onde? Que tipo de trabalho vocês realizam? É isso. Então, começa pelo caixa. Então, o caixa é o rei, né? Quem manda num processo de reestruturação aguda é o caixa. A partir dele, a partir de uma projeção do caixa por um período curto de tempo, aproximadamente 3 meses, é suficiente para fazer uma projeção de caixa e medir qual é o resultado projetado e o resultado obtido para isso. Nós chamamos isso de fluxo de caixa de 13 semanas, encurtar o tempo de análise disso, não mais fazer análise mensal, mas sim semanal, portanto, por isso 13 semanas, porque as análises dos comparativos serão feitos semanalmente, começando pelo caixa e vendo o que é que destrói caixa da empresa e o que pode criar caixa para a empresa. A partir daí, estabilizando a empresa do ponto de vista financeiro de caixa, nós voltamos as atenções para as atividades operacional e gerencial e as ferramentas que foram citadas aqui como exemplo. Agora, quando você percebe lá que o tamanho da dívida é gigantesco ou muito difícil, quais são os outros mecanismos que vocês têm? Acompanhado da gestão de caixa, Milton, não há dúvida que é necessário fazer o que a gente chama de renegociação do passivo. Então, mensurar qual é o tamanho do passivo da empresa, esse passivo classificado, né, em tributário, classificado em financeiro, classificado em trabalhista, classificado dessas maneiras, ou então, se for uma recuperação judicial, classificado da maneira como a lei rege, né, em classes de credores separadas, com, sem garantia, trabalhista, é fundamental. Feita essa classificação desses passivos, a empresa deve buscar, então, a renegociação dessas dívidas para encaixar o pagamento, o serviço dessa dívida, mais a amortização dela, dentro da possibilidade de fluxo de caixa que a empresa vem monitorando e que passa a monitorar nessa situação de crise. Essa que eu disse da evolução de projeção do caixa. Se não for assim, a empresa não vai conseguir gerar caixa suficiente para pagar a dívida. Então ela tem que trazer, né, e aí essa renegociação de passivo ela pode passar por alongamento de dívida, por redução de juros ou por deságios, né? Uma das 3 ou um conjunto das 3 coisas vão ser necessárias nessa renegociação de passivo. Quando vocês chegam para resolver esse problema, ou o paciente está lá na UTI, vocês identificam ali que há muito desperdício que poderia já ter sido evitado anteriormente? E aí começam a apontar isso? Sim. E é uma situação curiosa, né? O desperdício ele vai estar dentro da empresa de 2 maneiras. Primeiro, ele vai estar de maneira assim, a empresa tem determinadas contas, determinados gastos que ela não deveria mais ter, mas que mantém lá, porém não está pagando. Então isso só está aumentando o passivo, né? Então, por exemplo, a assinatura, vou dar um exemplo trivial aqui, né? A assinatura de uma determinada revista. Eu tenho, estou fazendo, não precisaria ter e não estou pagando, estou com o boleto atrasado. Quer dizer, já deveria ter cancelado, né, isso, né? Um exemplo
pequeno, básico, né? Mas, enfim, mas que acaba deixando, né? Então, assim, simplesmente devia ter cancelado, né? E não cancelou, mantém isso. Um quadro de funcionários inchado, que já deveria ter sido diminuído, mas que não foi porque eu não tenho dinheiro para pagar a rescisão, mas não fez um esforço para ir até os funcionários, formar um grupo, ou ir até o sindicato e negociar um parcelamento dessa rescisão. Então a empresa continua tendo o custo, né? Não paga, atrasa salário, não recolhe fundo de garantia, não recolhe verbas previdenciárias e não toma a decisão de resolver esse problema, né, porque alega que não tem a capacidade financeira para tal. Esse modelo tem que ser invertido, né, quando você vai trabalhar nesse modelo de gestão do caixa. Né? Quer dizer, não há dinheiro, esse contrato não pode ser simplesmente adiado ou não pago, ele precisa ser eliminado. As atividades precisam estar voltadas para a atividade fim da empresa, produzir e vender. Né? O que não for isso não é prioridade. Então é uma maneira muito cruel de olhar a empresa, mas muito necessária quando ela está nesse nível de crise aguda, né, que a gente está falando agora. A busca pela recuperação judicial, ela poderia ser evitada em determinado momento? Ou seja, as empresas brasileiras acabam buscando muito a lei de recuperação judicial sem que tivessem necessidade disso? Sim e não. Né? Eu acho que o porquê sim? Sim, porque o momento de crise leva a um aumento de recuperação judicial, como a gente falou. Né? Hoje a média dos últimos 2 anos é 3 vezes maior do que a média dos primeiros 10 anos. O não é porque há momentos em que você poderia ter evitado o pedido de recuperação judicial. Nem sempre a recuperação judicial é a ferramenta adequada para a resolução de crise, mesmo numa crise aguda. Vou lhe dar um exemplo. Empresas que participam, por exemplo, que dependem de processos licitatórios, que trabalham muito dependendo de governo, essas empresas não podem pedir recuperação judicial ou não é útil pedir recuperação judicial. E por que não? Porque elas ficam alijadas desse processo licitatório ao entrar em recuperação judicial, porque ali a licitação diz, não pode estar em recuperação judicial. Esse é um exemplo. Um outro exemplo disso são empresas que trabalham com serviços. Empresas que trabalham com serviços, elas têm uma volatilidade do seu capital, que é o humano, muito grande. Ao pedir recuperação judicial, a quebra de contratos é muito mais rápida, porque, exemplo, uma empresa de segurança. Né? A empresa de segurança ela depende principalmente dos seus funcionários que fazem o serviço de segurança. Ao entrar em recuperação judicial, é muito fácil mudar o contrato, mudar a bandeira e ter, inclusive, às vezes, com os mesmos funcionários para uma outra empresa. Eles serão contratados por outra empresa e essa empresa que pediu recuperação judicial vai perder esses contratos. A chance de recuperação dela é muito pequena. Né? Então, há modelos onde a recuperação judicial não é o caminho adequado. Em que momento a recuperação judicial é necessária? Ela é necessária quando a empresa encontra uma quantidade muito grande de credores para negociar, né, para renegociar o seu passivo, com um espaço de tempo muito pequeno para fazer isso. Então, quando ela atinge um momento onde há uma pressão muito grande dos credores em executar, em receber os seus créditos, e essa quantidade é de tal tamanho e o tempo é tão curto que a empresa não irá conseguir negociar isso um a um, né, bilateralmente. Então, a ferramenta recuperação judicial organiza essa negociação, né, na forma da lei, dá um tempo, dá um espaço, classifica esses créditos e dá oportunidade para que a empresa tenha um tempo de apresentar uma solução para todas essas categorias de credores. Empresas que entram em recuperação judicial se salvam? Essa é uma discussão interessante porque os dados estatísticos não são muito precisos com relação a isso. Mundialmente, e no Brasil eu acredito que isso funciona, nós podemos dizer que 1/3 das empresas acaba se salvando. Se a gente enxergar a recuperação judicial do ponto de vista legal dos seus prazos, nós vamos encontrar um número bem inferior a esse. Não quer dizer que a empresa não se recuperou. Quer dizer apenas que ela não conseguiu se recuperar cumprindo os prazos que a lei previu. E esses prazos se estendem, e às vezes não por conta da vontade da empresa, mas pela própria demora, lentidão no judiciário, em alguns momentos pelo não conhecimento específico da lei ou pela burocracia mesmo jurídica envolvida no processo. Pergunta do nosso ouvinte aqui pelo Facebook, Adalberto Sanches, a seguinte: a falta de manutenção preventiva e preditiva domina a maioria das micro e pequenas empresas. Só atuam na corretiva. Qual o impacto disso no sucesso da gestão?
Esse é um outro sinal de crise, né? Quando a empresa deixa de fazer a manutenção preditiva, a manutenção preventiva, ela passa a atuar num cenário de risco muito maior, né? A probabilidade de desperdício, a probabilidade de perda de produtividade cresce assustadoramente e de maneira que faz com que a empresa rapidamente se veja fora do mercado competitivo. Ela terá um custo maior do que o seu concorrente. Ao acontecer isso, ela vai dar início a outros sinais de crise, né? Ela vai perder margem, ela vai perder produtividade, ela vai perder condição, ela vai perder faturamento e ela vai agravar outros sinais de crise. Fábio, um recado final para os empresários brasileiros de todos os tamanhos que estão nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo. Bom, primeiro, eu acho que o empresário no Brasil, eu quero dar uma palavra de coragem, né? Porque ser empresário no Brasil é um ato de coragem, um ato de fé. E não há nada que possa diminuir, né, o empresário brasileiro frente a outros, mesmo quando ele enfrenta uma situação de crise. O que eu acho que é importante é que o empresário entenda que as situações de crise existem e que trabalhar sozinho nesse cenário de crise, ele tende a ser menos sucesso, ter menos sucesso, menos exitoso do que se ele buscar ajuda no tempo correto. Fábio Ostrauskas, muito obrigado pela sua gentileza de compartilhar conosco aí parte dessa sua experiência e da sua empresa. Muito obrigado, é uma nova oportunidade. Agradeço a você, agradeço a todos os ouvintes, muito obrigado. O Fábio Ostrauskas, que é CEO da Zigen, professor também de reestruturação de empresas do Insperi, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo. A você que participou ao vivo dessa nossa conversa, o nosso agradecimento também e o convite para que você pegue este conhecimento e seja compartilhado com outras pessoas, seja nas suas redes sociais, seja participando do nosso grupo de discussões no LinkedIn. Vai lá no LinkedIn e coloca Mundo Corporativo da CBN. Você chega no nosso mundo de discussões, participa, publica o seu texto, conversa conosco e troca experiência.